Olá, este é um canal de cortes do Peter Jordan e do Titio Bruce. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de ir no vídeo original curtir lá também. Link na descrição. Bom, já deu tempo suficiente de guardar os segredos. Agora tá na hora da análise mais completa que você vai encontrar sobre o Homem-Aranha Brand New Day. Com spoilers. Preparado? Vídeo completaço. Vamos lá. Mas as aranhas que conseguem resistir passam por um tipo de renascimento. Inês Trunks, Peter aqui! Vocês cobraram, né? Peter, está demorando, cadê a análise completa? Galera, pra gente fazer essa análise a gente precisa realmente de tempo. Porque a gente quer entregar pra você, não num time rápido, a gente quer entregar pra você uma qualidade bacana. A gente quer entregar com mais informação possível. E foi o que a gente fez nesse vídeo aqui. Vocês podem perceber que o que a gente colocou aqui, vocês não vão encontrar em outros locais. A gente realmente estudou a fundo cada ponto do vídeo. A gente teve que reler histórias em quadrinhos de verdade. E quando eu falo a gente, porque não foi só eu participando, foi um grupo voltado só pra fazer esse vídeo daqui, ok? Mas antes de a gente começar, ó, TikTok Shop tá deixando muita gente com pouquíssimos seguidores faturando de verdade. Só que o erro clássico é entrar vendendo qualquer coisa, galera, no chute e não vender nada. É aí que entra o radar viral. Ele te mostra os produtos que mais estão vendendo no TikTok Shop no dia, né? E os que estão também em ascensão. Pra você ir direto nos produtos que a galera tá comprando e procurando. Isso faz uma diferença gigante, cara. É mais demanda, mais alcance, mais conversão pra você, mais dinheiro de comissão entrando pra você. E o Radar Viral ainda te mostra os vídeos do TikTok Shop que mais estão vendendo pra você usar de fonte, montar o teu vídeo. Tipo um react, né, o tela verde. Essa quase não tem trabalho nenhum, cara. É um mapa do que funciona no TikTok Shop sem adivinhação. Bora começar a ganhar dinheiro hoje no TikTok Shop. Link pro Radar Viral aqui embaixo, descrição, comentário fixado, QR Code. Vamos lá, galera, começar. O Justiceiro, sim, é um personagem bem estoico, durão, seco, frio pra caramba. Mas o Justiceiro do Jon Bernthal é meio escandaloso, alucinado, ele fica urrando, fica irritado pra caralho, fica tendo visões no quarto dele. É um Justiceiro maluco, literalmente. O Justiceiro não é assim nos quadrinhos. Ele é frio, calculista, cara. Ele olha, analisa, ele não é um cara escandaloso, entende? Não fica urrando. O Justiceiro das HQs é um cara muito mais calculista, inteligente, sabe, esse tipo de coisa. Inclusive, de cara, esse foi um ponto que eu gostei do Justiceiro desse filme. Ele me pareceu ser bem mais centrado, bem mais inteligente. Ele tá bem diferente do Justiceiro super afetado emocionalmente que a gente vê na série do Demolidor e no especial dele. Tem uma cena que o Peter acha que o Frank não tem várias paradas lá, né? Que era apetrecho de metalurgia, tecnologia e tal. Mas o Frank tem tudo lá. E é pro Justiceiro ter tudo isso mesmo, cara. O Justiceiro dos quadrinhos é um cara super preparado. Preparado, inclusive, pra lutar contra super-humanos. Contra super vilões poderosos. Eu achei ponto positivo trazer o furgão dele nesse filme. Cara, no geral, assim, durante o filme, eu me amarrei em ver a interação do Justiceiro com o Homem-Aranha, porque é basicamente o contraste de personalidade, né, e ideais também dos dois se confrontando o tempo todo. E eu acho que é lindo de ver a química, sabe? Acho que funciona perfeitamente na perseguição do tanque, funciona perfeitamente no esconderijo do Punisher, funciona perfeitamente na luta contra o Hulk, até no final do Justiceiro dando uma snipada, né, quase do outro lado da cidade. Pô, isso é algo que eu tenho que falar também, porque o Frank é uma máquina de guerra. Ele é tudo em um. Fuzileiro, marinha, sniper. Ele é tudo isso amplificado por 20. Ele já deu tiro dessas distâncias absurdas nos quadrinhos. É totalmente irreal, mas totalmente Frank Castle dos quadrinhos. Teve uma vez que ele quase assassinou o Norman Osborn assim, na fase do Reinado Sombrio. Atirou do outro lado da cidade, mas o Sentry segurou a bala. Quando o Homem-Aranha entra na frente da bala, o Frank Castle se sente culpado, salva ele, e eles recriam aquela cena de Guerra Civil das HQs, né? Quando o Frank Castle salva o Homem-Aranha e leva ele pro esconderijo do Capitão América. Era uma questão de emergência, de vida ou morte, e o Frank respeita o Homem-Aranha, salva ele e tal, né? Se o filme tivesse parado por aí, estaria ok. Eu acho que teria feito sentido pra caramba. Mas o Frank fica lá acompanhando o estado do Peter no hospital. Ele tira até um cochilo. Aí nerfaram o Jon Bernthal de vez, cara. O cara odeia cochilo, tô falando. No fucking naps. Yeah, no fucking naps. We gotta talk about that. Mas a parte que não faz sentido é essa postura do Frank, como se fosse um tio do Peter Parker lá. Como se fosse família, entende? Ele até faz um discurso emocional, sorri, quase chora. Aí não dá, cara. Não tem nada a ver. Vocês sabem quantas vezes o Justiceiro já sorriu nos quadrinhos? Pouquíssimas, pouquíssimas. É raro, é um evento. E todas foram porque ele estava prestes a matar vagabundo. Só pra ter noção. Ou porque ele viu armas potentes que iam possibilitar que ele mate mais vagabundos. Ele achou aquele tesouro de arma. Aí ele dá uma risadinha, entende? Mas fora assim, ele não ri, cara. Ele é praticamente um Spock, né? O Justiceiro não fica dando risadinha. E não sou eu que decido isso. É a realidade. O personagem é assim. Pra vocês terem noção, na mesma HQ que o filme usou de inspiração pra fazer a cena do Frank carregando o Homem-Aranha nos braços, na mesma HQ, né, assim que o Homem-Aranha se recupera, o Luke Cage abraça o Peter e pergunta como que ele tá se sentindo. Fala que tá com um feeling bom com o Homem-Aranha do lado deles, que ele tá sentindo que as coisas estão voltando ao normal.
Tipo, o Luke Cage não falou nada demais com o Homem-Aranha. Quer saber o que o Justiceiro falou quando viu eles dois tendo essa conversa básica, normal? Jesus, vocês dois não querem arrumar um quarto só pra vocês ou algo do tipo? Tipo, cara, o Luke Cage só perguntou como que o Homem-Aranha tava, ficou feliz que ele foi pro time Cap, né? Pro time do Capitão. E o Justiceiro olhou pra aquilo e reagiu com: que isso, cara? Vocês são frufru, tão fresquinho, é? Cara, é assim que ele é. Pra você ver o nível do Justiceiro, né? E essa é a mesma HQ que inspirou a cena do hospital. Vocês conseguem imaginar esse personagem dando um sorrisinho, chorando, fazendo gracinha na janela vestido de Homem-Aranha? Não dá. Não é o Frank Castle. Eu até poderia aceitar que é um Justiceiro diferente e tal, mas o especial do Justiceiro mal tem um mês de saiu no Disney Plus e o personagem tá completamente diferente lá. Ele tá doido da cabeça. Esse Justiceiro do Sam era muito maluco. Ele era muito mais maluco que o dos quadrinhos. Daí nesse filme ele tá muito normal até. Ele foi pro lado oposto. Especialmente nesse final do filme. Tipo, ele virou um tiozão legal da família. Eu acho até que você pode gostar das duas versões. Mas tá muito discrepante, né, cara? Na boa. Passar de um muito maluco pra um muito normal, seria se existisse. Isso ficou um pouco estranho. Eu fico até curioso pra entender como é que vão desenvolver isso daqui pra frente. O Justiceiro vai continuar sendo essa família do Homem-Aranha? Vai ser o novo Sr. Stark, né? Cara, se o Aranha foi resgatado pelo SAMU, o número de emergência vai pro contato lá do Frank Castle, né? Pra ele ficar lá na sala de espera. Será que é isso? Eu não consigo imaginar isso funcionando ao mesmo tempo que o Justiceiro continua sendo quem ele é. O Justiceiro é pra ser FDP. Pra vocês terem noção, o Justiceiro já usou o corpo nocauteado do Homem-Aranha como escudo humano. O Homem-Aranha quase virando um defunto e o Justiceiro faz ele tomar as porradas. Irmão, o Justiceiro é FDP, ponto. É quase vilão. Eu acho que teria sido um final mais coerente com o personagem do Justiceiro e mais bonito pro Homem-Aranha se um grupo pequeno de médicos e enfermeiros se reunisse ali e dissesse que nunca iam revelar a identidade secreta dele pra ninguém. Sabe, numa cena bem parecida com a do trem, Spider-Man 2 do Tobey Maguire, quando devolve a máscara pra ele e tal, né? Acho que teria sido mais épico, mais emocionante essa cena. E aí depois um dos médicos podia botar a máscara do Aranha lá e ficar na janela. E ainda faria muito sentido aquele final com o Peter Parker saindo e vendo como é que o povo ama o Homem-Aranha. Como ele é de fato um amigão da vizinhança. Esse final, cara, na boa, seria 1 milhão de vezes melhor na minha mente, né? E teria poupado o Justiceiro dessa descaracterização grande no final. Hulk! Galera, essa definitivamente foi a melhor aparição do Bruce Banner Hulk em muitos anos, né? Eu arrisco dizer que desde o primeiro Vingadores a gente não tinha visto ainda uma representação tão boa do Banner. Não tinha, cara. A gente consegue ver algumas evoluções na vida dele. Ele ali como professor na SAU e tal, né? SAU é Empire State University. É a universidade que o Peter Parker se forma em ciências nos quadrinhos. Mas no filme fica claro que o Peter não tá na universidade. Ele não tem mais histórico de nada. Não tem mais histórico escolar, não tem mais como ele ir pra universidade, porque o Peter Parker não existe. Quero ver como é que vão resolver isso nos próximos filmes, porque, pô, Peter Parker teoricamente deveria se formar e trabalhar como professor de ciência, é o que acontece nos quadrinhos. Mas enfim, Bruce Banner parece estar feliz, dando aula lá, legal, né? Uma das alunas a que faz a pergunta do Thanos é a Cindy Moon, a heroína Silk. Ela é a Silk. Ela é uma garota que foi mordida pela exata mesma aranha radioativa que mordeu o Peter Parker. E por que isso importa? Bom, porque por terem sido mordidos pela mesma aranha, os dois têm uma conexão gatilho que faz o corpo deles disparar um feromônio sexual de cópula. Traduzindo, eles não podem se ver. Caso se vejam, eles começam a se acasalar violentamente, sem conseguirem se controlar. Como isso não rolou ali no meio da sala de aula, eu acho seguro dizer que ela não deve ter sido mordida pela aranha ainda. Mas enfim, voltando pro Bruce Banner, ele tá com o Omnitrix dele lá, né, que ajuda ele a controlar o Hulk, ajuda ele a se transformar e destransformar. E era naquilo que o Peter estava interessado. Ele queria uma forma de suprimir a transformação dele. E ele conseguiu. E de quebra ele acidentalmente criou um aparelho que o controle de danos teve acesso para fazer engenharia reversa. E é um aparelho capaz de neutralizar os poderes mutantes gerados pelo gene X. O que significa que o Peter Parker talvez seja o Oppenheimer para os mutantes no CM. Imagina o Magneto vendo os mutantes em campos de concentração usando chips inibidores criados pelo Homem-Aranha. Imagina se botam isso naquela coleira inibidora. Cara, isso vai dar muita M no futuro, escreve isso aí. O próprio Bruce Banner alertou sobre isso. O que é que você vai considerar como coisa boa e coisa ruim? No caso dos mutantes, dos X-Men, a mutação, o que o Peter identificou como coisa ruim para suprimir, na verdade, é quem eles são de fato. A mutação é a identidade deles como espécie. E nesse filme mesmo, a resolução final pro Peter não era suprimir a mutação, e sim aceitar a mutação. Aceitar a evolução dos poderes dele. Aceitar quem ele pode se tornar. Obviamente, isso tudo ressoa com o Bruce. E esse filme foi um grande novo momento para a história do Hulk no CM. O Hulk é Hulk mesmo. Não aquela forma de Hulk controlada pelo Banner, mas sim o Hulk selvagem. Essa personalidade finalmente se soltou depois de Vingadores de Guerra Infinita. Dentro do CM, a última vez que essa personalidade tinha saído, tinha sido há 13 anos atrás. Então foi muito tempo sem
um incidente com o Hulk. A luta do Homem-Aranha contra o Hulk, eu não sei vocês, porra, mas eu achei incrível. Hulk muito casca grossa. O Homem-Aranha conseguindo mostrar toda a agilidade dele, versatilidade com as teias. Eles criam ali um argumento pro Homem-Aranha conseguir aguentar os socos do Hulk, que é os braços dele estarem sendo puxados para trás, né, por entulhos do prédio. Então é como se isso estivesse segurando os socos dele para não irem com tudo no Homem-Aranha. E ao mesmo tempo, assim que a raiva do Hulk foi diminuindo, os entulhos foram puxando o Hulk para baixo. É um nerf? Sim, também é um nerf. Personagens como Thor, Hulk, Superman, cara, tem que puxar esses entulhos aí como se fossem palito de dente, entende? Mas eu acho que dentro dessa história do Homem-Aranha, cara, foi uma boa desculpa aí pro Peter não virar um mingau-aranha. Porra, senão o que ia acontecer? Eu também curti aquela referência do Hulk lembrar do Peter e diminuir a raiva. Isso porque quando todo mundo esqueceu quem era o Homem-Aranha por causa do feitiço, o Banner esqueceu, mas o Hulk tava, porra, guardando aquilo lá dentro. Ele não foi afetado. Então o Banner esqueceu, mas o Hulk se lembra. Outro ponto a se pensar agora sobre o Hulk é se o Banner foi levado pra cuidar dos médicos ou se o controle de danos vai fazer experimentos com ele, assim como anda fazendo também com os mutantes. Mutação do Homem-Aranha. Bom, aproveitando o gancho para falar da mutação, né? A transformação em aranha nesse filme é um paralelo da transição masculina da puberdade para a idade adulta. Eu acredito que isso tenha ficado óbvio na cena do Peter segurando a mão dele enquanto sai um jato incontrolável de teia orgânica, né? Gosma branca, e no finalzinho saem 2 microjatinhos, né? Ah, rapaz, tem certeza que você pensou maldade na hora, admite. Então você tem ali o Peter aumentando a isolação dele, ficando perturbado com excesso de sensações fora de casa, aumentando a agressividade, ao mesmo tempo que se torna mais forte. É mais um momento que vem a frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então eu acredito que essa transformação foi algo que eles colocaram para dar um drama a mais no filme, um elemento a mais, e funciona. Esse elemento é a conexão do Peter com o tema mutação, que é o que justifica a presença do Hulk e da Jean Grey no filme. Então eu não acho que foi à toa, só que, pô, o filme termina com esse ponto em aberto. O Homem-Aranha já teve muitos arcos como Aranha Humana, arcos que a mutação dele começou a acelerar. E o arco que eu acho que mais usaram de inspiração pra esse filme foi o do Paul Jenkins, porque lá que tem aquele negócio do olho preto, o corpo se transformando, a mutação natural dele evoluindo, e no final ele vira uma aranha mesmo, uma aranha gigante, horrível, né? Mas depois quebra essa casca e sai dessa transformação com teias orgânicas e tal, né? Os super sentidos, ele ouvindo tudo, é tipo, volta normal. E nessa história tem também aquela mulher lá, a Adriana, que controla a mente das pessoas da rua, policiais, trabalhadores. Eu acho que pode ter sido isso que usaram de inspiração pra fazer a Jean Grey desse filme. No futuro vão ter que explicar ou terminar esse arco da mutação do Peter. Vamos ver se vão pelo lado científico, pelo lado da conexão com os X-Men, como no arco do Defalco, que é quando o Peter vira um monstro, vira a aranha humana. Ou vamos ver se eles vão querer ir pra um lado mais místico, como foi acontecido lá com aquela trama dos Totens Aranha, Morna, etc, né? Como no arco do Straczynski. Foi onde teve o negócio do casulo de teia, que eu falei. E eu até achei que eles iam ir mais a fundo na transformação já nesse filme, porque na animação clássica dos anos 90, o episódio que o Peter vira o Aranha Humana é o episódio que o Justiceiro caça ele, que ele pede ajuda aos X-Men por causa da transformação. Mas eu acredito que podem guardar esse arco para um próximo filme. Jean Grey. Bom, agora chegando na grande vilã do filme, né? Grande vilã. Isso é até estranho de se falar de Jean Grey, porque ela ainda tá muito nova. Ela ainda não é a Fênix, ela não tá fora de controle nem nada. Ela é só a Jeanzinha mesmo, cara. Só que a Jeanzinha do Sam chegou já sendo uma terrorista mirim. Ela fez agentes darem tiro um no outro, atropelou um senhorzinho de idade trabalhador, segurou Manhattan inteira de refém. Todo mundo travadão sofrendo tortura mental. Eu tô um pouco dividido com o que eu acho com relação a isso aí, porque, pô, o lance da Jean se transformar na Fênix é justamente pelo fato de até ali ela ser uma menina doce e até engomadinha. Ela veio de uma família boa, uma família com dinheiro, é bem educada, refinada. Tem pais que se preocupam com ela, chamam o professor Xavier para ajudar. Existe sim esse arco dela se isolar, que foi genial ser usado. Mas ela se isolava dentro do quarto dela. Mas no geral, cara, ela é uma boa menina. Aí só depois ela vai aos pouquinhos ficando mal educada, estranha. E daí ela vira Fênix e perde o controle. Essa é a reviravolta. É estranha essa Jean que já começa meio guerrilheira do Sam. Ó, galera, não me entendo errado. Eu gostei da história do filme. Acho que criaram vários mecanismos ali pra fazer a Jean funcionar. Criaram ali aquela regrinha dos 10 metros pra ela atravessar de mente em mente, né? E gerou ótimas cenas. E no final a Jean desbloqueia o potencial dela. É legal ver uma telepata pelona em cena. A relação dela com o Peter é ótima, sabe? Ver o Peter assumir essa posição de suporte, mentor, pela primeira vez, pô, bacana demais. Eu acho que pode ser o começo de um contato importante do Homem-Aranha com os X-Men. E se o Sam quiser inventar de desenvolver uma relação entre eles, né, como tem muita gente shippando por aí, eu não vou achar tão estranho, considerando que nos quadrinhos o Homem-Aranha já roubou um beijo da Jean quando eles eram mais novos, ok? E ela costuma ser bem carinhosa com ele. Você entende, né? Eles dois seriam um casal, o cara é menos pior, porque aquele triângulo amoroso ridículo com o Wolverine lá. Pô, aquele é ridículo. Essa Jean já toda diferente, entende? Então, cara, tipo... ela já tá diferente, então não tem que... Pra ser mais diferente não falta muito. Jean órfã fazendo terrorismo por aí não me pareceu a Jean Grey, ok? Eu acho que eles vão pra um caminho totalmente diferente com essa Jean do Sam. Quer dizer, já foram, né? A adição da Sarah Grey foi algo que eu realmente não esperava na história,
porque a Sarah sempre foi uma ninguém na história dos X-Men. Volta e meia tinha algo pequeno sobre ela lá, né, cara? A Jean lembrava dela, ou citava ela, ou ela aparecia numa reportagem falando sobre os mutantes, defendendo a irmã. Era implícito que ela tinha poderes, mas nunca foi algo desenvolvido em décadas de cronologia. Resumindo, eu acho que pra essa história da Jean e da Sarah funcionou bem pra esse filme do Homem-Aranha, mas ainda não sei o que pensar no quanto essas alterações devem afetar os X-Men. Spider-Man Insomniac. A cena de ação nesse filme, galera, tem claramente uma inspiração nos moves e finalizações do Homem-Aranha do jogo de PlayStation, que fez muito sucesso, inclusive. O próprio Tom Holland admitiu isso, ele ama esse jogo. E o resultado é que a gente tem mais do que nunca um Homem-Aranha extremamente ágil, habilidoso, né, com movimentos plásticos, bonito aqueles movimentos do Homem-Aranha. E é uma coisa que o Homem-Aranha do Tom Holland estava devendo muito. E nesse filme, talvez ele tenha tido alguns dos melhores moves de um filme do Homem-Aranha de todos os tempos. Me disse se eu tô errado. Lembrando também que o time de dublês do Jackie Chan estão no filme. É por isso que você tem aquelas lutas incríveis, tipo a lá Jackie Chan lá, né? Tipo aquela batalha final contra o Tentáculo. Eu vou pontuar também que eu achei a relação do Tentáculo com o controle de danos meio estranho. O Tentáculo é quase que uma seita super secreta. E ver eles andando assim no prédio do controle de danos, em plena luz do dia, sabe, como se fossem mercenários, é um pouco estranho isso. Mas em compensação, as cenas de ação, cara, são absurdas. Eu não me lembro de um filme com cenas de ação, com coreografias de cenas de ação tão da hora, né, cara? Como foi essa luta contra o Tentáculo. Aquela luta do elevador com o Capitão América foi maneiro pra caramba. Mas essa aí tá top demais, cara. Em termos de drama e ação, em termos de adaptação do Homem-Aranha, ambientação em Nova York, esse sem dúvida foi o melhor filme do Tom Holland como Homem-Aranha. Pra mim, esse é o filme definitivo do Homem-Aranha do Tom Holland, né? Porque além de ação, cara, esse é o primeiro filme que realmente acerta no Peter Parker. E quanto mais eu penso em Brand New Day, cara, melhor o filme fica na minha cabeça. A gente começa a pensar cada vez mais, né? Começa a formular, começa a entender mais. Eu tenho algumas coisas que eu não curti tanto, né? Algumas adaptações que eu dei uma estranhada, como por exemplo a do Justiceiro no final e da Jean Grey também. O Tentáculo também. Eu sinto também que faltou um vilão maior, um arco maior, né? Pra não centralizar esse vilanismo todo na Jean e no Randall lá do controle de danos, William Metzger. Agora vamos ver quais vão ser as consequências desse filme pro futuro dos mutantes, pro futuro do Cabeça de Teia. Mas o principal, galera, é que o Homem-Aranha, os caras acertaram 100%. É um filmaço do Cabeça de Teia, não tem o que falar. Eu quero saber agora a opinião de vocês sobre o filme, sobre a análise aqui embaixo nos comentários. Bora trocar essa ideia agora sobre o Homem-Aranha Um Novo Dia. E não esquece, deixa o link do Radar Viral aqui embaixo para você começar o teu negócio no TikTok Shop hoje. Não precisa gastar nada comprando nada de produtos, é só você acertar os produtos de afiliado e começar a ganhar comissão todos os dias. Tem gente no TikTok Shop demorando muito para conseguir a primeira comissão, por quê? Porque escolhe os produtos errados. Você pode escolher o produto certo se tocar pelo link aqui embaixo. E aí você vai ter muito mais chances de fazer uma bola de neve de comissão para você. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, obrigado de coração, galera. Vocês, ó, mora aqui no coração. É bom demais, cara, tá podendo fazer isso aqui. E tem muito mais chegando. Olha, cara, tem muita coisa pra gente falar sobre Vingadores, pro Vingadores Doomsday e também de Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha vai ter muita consequência pra frente. Vou trazer um vídeo só de easter eggs gigante pra vocês. Até a próxima, galera. Fui! Uhul! Curtiu? Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e curtir o vídeo original. Link na descrição.